Neste programa, vamos falar sobre uma carreira essencial à justiça, a de advogado da AGU, um profissional que representa a União perante todas as demandas diante do Supremo Tribunal Federal. A Aline Wu veio descobrir todas as possibilidades dentro da AGU e quem sabe se decidir por uma dessas carreiras, né, Aline? Com quem que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar com o Maurício Muriac, ele é advogado da União. Vai ser boa essa conversa, não vai? Vai ser boa essa conversa. Então vamos lá? Vamos lá. Mas antes, vamos saber o que os estudantes querem descobrir sobre a carreira. Quem paga o salário do advogado da União? Em quantas fases se divide o concurso para advogado da União? E qual a mais difícil? Qual o perfil ideal para quem quer ser advogado da União? A AGU é o órgão responsável pela representação judicial e extrajudicial da União. Também presta consultoria e assessoramento jurídico exclusivos ao Poder Executivo. E hoje, depois desse programa, você vai entender muito mais sobre esse assunto e eu também. Doutor Maurício, como vai? Boa tarde, tudo bem, Neila? Aline? Tudo bem, Aline? Tudo bem. Tudo bom? Então vamos começar essa conversa assim. O que é a AGU? A AGU é um órgão previsto na Constituição que tem por incumbência a representação judicial e extrajudicial dos poderes da União, né, executivo, legislativo, judiciário e também do Ministério Público. E essa atribuição significa representar perante os órgãos do Poder Judiciário, todos os tribunais onde a União está sendo demandada, né, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, né, os tribunais superiores, os tribunais regionais federais, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta região, e os órgãos da Justiça Federal de primeira instância, inclusive os juizados especiais federais e outras demandas que possam acontecer judicialmente, às vezes perante outras instâncias do Poder Judiciário. Também inclui a representação extrajudicial da União em outras instâncias, por exemplo, perante o Tribunal de Contas da União. Né? Inclui também uma atribuição de consultoria e assessoramento jurídico. Essa atribuição de consultoria e assessoramento jurídico ela é muito importante porque ela permite aos órgãos do Poder Legislativo, Judiciário, Executivo saberem previamente questões de constitucionalidade e legalidade de projetos, né, de licitações, de contratos administrativos. A Advocacia Geral da União foi criada pela Constituição de 1988. Antes, as atribuições da AGU eram desempenhadas pelo Ministério Público. Um procurador da República podia entrar com uma ação como fiscal da lei contra a União e um outro procurador defender a União na mesma ação. O órgão foi criado para eliminar a duplicidade e estabelecer uma atuação mais específica. E como é que a AGU está organizada? A estrutura da Advocacia Geral da União, ela envolve vários órgãos, né? Envolve um órgão de contencioso da União chamado Procuradoria Geral da União, que está espraiado pelo Brasil inteiro, não só em Brasília, né? Tem em todas as capitais do Brasil, em algumas cidades do interior, onde existem varas da Justiça Federal, né? São as seccionais, as regionais da PGU, né? Tem um órgão de consultoria da AGU, chamado Consultoria Geral da União, chamado CGU, que ela trabalha a uniformização e a coordenação da atribuição de consultoria e assessoramento, né? Tem a Secretaria-Geral do Contencioso, que atua basicamente perante o Supremo Tribunal Federal, né? Tem a PGF, que é um órgão que atua perante as autarquias e fundações públicas, né? Tem a sua corregedoria, que é um órgão que atua em relação à eficácia, à efetividade dos serviços prestados pela AGU e também pela verificação disciplinar de duas carreiras, advogado da União e procurador da Fazenda Nacional. E nós temos dentro da AGU também como importante órgão da sua estrutura a sua Secretaria-Geral, que é um órgão que faz a coordenação do apoio administrativo, da logístico, né, de pessoal. Essa é a estrutura básica da Advocacia Geral da União. A estrutura da AGU apresenta hoje 4 carreiras jurídicas. A de Procurador da Fazenda Nacional e Advogado da União, previstas em lei complementar, atuam em relação à própria União. Administram diretamente o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público.
Tem ainda a carreira de procurador federal, que administra de forma indireta a União, autarquias e fundações públicas. E a carreira de procurador do Banco Central, específica do banco, que é uma autarquia federal. Eduardo Vilas Boas também é advogado da União e atua junto ao Dr. Maurício em alguns casos. Parece jovem demais. Tem 25 anos e está na AGU há 6 meses. Doutor Eduardo, as pessoas acham que você é estagiário aqui, por exemplo, confundem você? Não, isso não ocorreu no dia a dia. Talvez alguém que chegue no departamento realmente possa ter. Mas não, nunca passei por essa situação ainda. Me diz uma coisa, você está aqui desde 2009, né? Sim. Agora em 2009. Como é que é essa experiência aqui? É uma experiência, acima de tudo, muito gratificante, quando se sabe que o nosso trabalho ele é voltado essencialmente para proteger algo que é de todos. Então, em um país onde se sofre tanto com o descuido da coisa pública, a oportunidade de trabalhar defendendo o erário, defendendo o patrimônio público, é, antes de tudo, muito gratificante dia a dia. Em que situações o trabalho de vocês dois se cruzam? Em todas as situações. O trabalho do advogado da União ele é um trabalho essencialmente em equipe. E muitas vezes o advogado atua sozinho, até na maioria dos processos, mas isso não se faz sem que antes haja uma reunião, se discutam as melhores teses em favor da União, do interesse público. E haja um crescimento mútuo de conhecimento, de criatividade, de interpretações. De sugestões. A partir daí se definem em As equipe linhas, né? as linhas gerais de atuação e cada advogado vai aplicar essas linhas gerais aos autos. Você podia falar como que você chegou aqui, se foi seu primeiro concurso, e falar dar uma dica de como a gente pode Chegar tão novo aqui, tão novo né? nessa carreira. 25 aninhos. Bom, esse não é meu primeiro concurso, eu sou servidor público há 6 anos aproximadamente. Antes de me tornar advogado da União, eu por 5 anos fui servidor do Ministério Público Federal, depois me tornei servidor do Tribunal Regional do Trabalho, assessorando uma desembargadora federal do trabalho, e então me tornei advogado da União. É um caminho que, no meu caso, foi um pouco mais longo. Tenho colegas que realmente ingressaram na Advocacia Geral da União no primeiro concurso, mas essa não é exatamente a regra. De qualquer forma, o caminho é de estudo, de dedicação e, sobretudo, de vontade de se tornar efetivamente um servidor público, nas duas acepções da palavra, servidor de servir e público do que é de todos. Voltamos já com as dúvidas dos estudantes sobre a carreira de advogado da AGU. Escreva pra gente!